Graça e paz de Cristo Jesus, amém? Bom dia, né? Um sábado de sol maravilhoso, que a gente acorda na esperança de mais vitórias e vitórias em nossas vidas. Como tem sido? Mesmo que a gente chore, mesmo que a gente busque com todo o coração, mesmo que a gente não compreenda a vontade de Deus, muitas vezes em nossa vida, temos que entender que tem que ser uma busca incessante, uma busca sem parar. A igreja está sofrendo dias terríveis pela situação que está vivendo, pessoas sem comprometimento com a palavra, pessoas sem conhecimento da palavra de Deus, sem conhecimento da Bíblia, dizendo besteira, falando aquilo que não conhece, ainda levando pessoas que estão próximas para um lado do inferno mesmo, um lado que não tem a vontade de Deus nesse pacote. Deus tem mostrado a todos nós o que devemos fazer, o que devemos cumprir, e nós não temos buscado nesse Deus maravilhoso, nesse Deus onipotente, onipresente, a vontade dele. Estamos escutando sussurros em nossa vida de Deus, não estamos conseguindo compreender, sendo que a voz dele vem clara e perfeita a nós. E esses sussurros nos faz confusos, porque Deus fala claramente. E a gente transforma a vontade dele, o que ele fala, em sussurros, transforma em não entendi, não sei, porque Deus tem falado da renúncia, tem falado para a gente renunciar, para a gente adorar, buscar, para a gente colocar nosso joelho no chão e clamar pelo nome dele, pela misericórdia dele, não pela nossa vida, mas por todas. E ultimamente temos buscado para nós, temos ido aos montes, temos ido às igrejas buscar a nossa vontade, não a de Deus. Então eu estava no salão esperando para cortar o cabelo, não foi agora não, foi um tempo atrás, e naquele dia veio em meu coração uma tristeza muito grande de ver pessoas que estão dentro das igrejas aprendendo coisas que não condiz com o evangelho verdadeiro. Eu sei que todas essas coisas acontecerão, eu sei que tudo isso vai acontecer, mas nós como servos, nós como seguidores de Jesus Cristo, temos que tomar uma atitude, temos que transformar, fazer diferente, não podemos deixar em quatro paredes, dentro da igreja, um movimento, um reteté, o que for, deixar isso se tornar um movimento cristão. Na verdade, nós não somos de movimento, nós somos de atitude. E nossa atitude tem que ser em Cristo Jesus. Nós temos que buscar as pessoas lá fora. Não temos que virar showzinho dentro da igreja, não. Não temos que ser pessoas que fazem show dentro da igreja para as outras pessoas gostarem e estar lá dentro. Nós não temos que ser animadores de plateia. Nós temos que ser pregadores do evangelho. E o que está acontecendo é que tem muitos animadores de plateia, mesmo nas igrejas grandes, pequenas. A gente vai nas igrejas pequenas e a gente se assusta com pessoas que estão fazendo da igreja um circo, estão fazendo do templo de Deus um lugar de manifestação carnal terrível, horrível. E isso tem machucado muito, tem feito com que a gente venha buscar o verdadeiro evangelho e saber onde está e como está. A gente não está sabendo mais as igrejas, as identidades das igrejas estão perdendo pelas facilidades, pelos dízimos, ofertas, não por vidas, não por pessoas que necessitam de escutar o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho está aqui, está aqui, na palavra de Deus. Então, como eu estava falando, eu estava no salão esperando para cortar o cabelo. E nessa espera para cortar o cabelo, começou uma discussão entre as mulheres que estavam no salão a respeito de divórcio. E todas elas, cada uma diz de uma denominação, de uma igreja, algumas eram da mesma igreja, e aquilo começou uma discussão ali. Eu estava lendo alguma coisa, parei para escutar. Falei, rapaz, deixa eu escutar esse negócio aqui. Vamos ver o que vai sair aqui. E na discussão, uma delas aqui tinha a voz mais ativa, que as pessoas acreditavam. Na hora que ela começou a falar, as outras calaram para ouvir.
E ela disse a seguinte maneira: não, mas na Bíblia está escrito em Jesus, está escrito em Marcos que Jesus Cristo falou que não há problema divorciar, não. Que é melhor dar a carta de divórcio mesmo, assinar o divórcio e dar a carta de divórcio, que é melhor viver junto com uma pessoa que a gente não quer. Isso foi Jesus Cristo que ele disse. Está escrito lá. E aquilo na hora, eu falei, realmente está escrito. Mas me chocou. Me chocou o coração. Me chocou mesmo. Assim, eu fiquei chocado com a interpretação furada das pessoas a respeito da palavra de Deus. E ela ainda foi com muita ênfase e falou assim: não, perguntei para o pastor e ele me falou que o divórcio, que quando a gente tiver que divorciar, é que venhamos divorciar mesmo, que é melhor que viva junto, e que se você arrumar outra pessoa, que não tem problema não, ele faz até o casamento. Eu falei, meu Deus, que homem é esse que está dando fazendo esse povo ir para o caminho largo em vez de estreito? Que homem é esse que está fazendo o povo desviar da verdade, da palavra do Evangelho? Então, para dar uma esclarecida nisso, eu resolvi fazer esse vídeo sobre o que Jesus disse a respeito do casamento, o que se diz a respeito do casamento. Eu vou ler 2 versículos só, que para mim são chaves, né? São versículos que vão dizer para a gente realmente se podemos divorciar ou não. Eu estou falando para os escolhidos, para os servos, tá? Eu vou explicar por quê. O primeiro é Romanos 7. Romanos 7, do 1 diz assim: ó, meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive, ou enquanto estiver viva? Por exemplo, pela lei, uma mulher casada está ligada a seu marido enquanto ela estiver viva, ou ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido estiver vivo, por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, estará livre daquela lei. E o mesmo que venha a se casar com outro homem não será adúltera. Então, minha querida, se você quer casar com outro cara e tá querendo casar com outra pessoa, pede a Deus para matar seu marido. É a melhor solução que tem. Porque você não pode matar ele. Mas se você não quer ele mais, se você não quer viver com ele mais, se você não quer e você quer outro homem, pede a Deus para matar seu marido. Pede a Deus para levar ele. Quem sabe Deus obedece, então te leva, né? De 2 uma. Então o texto aqui não tem como falar que é certo ou errado. O certo é o que está escrito no texto, em Romanos 7, né, que se por acaso você ficar viúvo, ou se você ficar viúva, minha querida, fila andou. Arruma outro camarada, porque ninguém tem que ficar sozinho, né? Ninguém tem que ficar sozinho. Eu falo claro com minha esposa, ela sabe disso. E ela fala comigo: meu amor, se você morrer, eu vou procurar outra pessoa. Isso é fato. Eu não quero ficar sozinho. Eu quero minha esposa morrer junto com ela. Eu quero ver o resto da vida com ela. E isso também é um fato. Amar é todo dia você compreender que aquela pessoa é a pessoa da sua vida, que Deus te deu, e com ela e por ela você tem que viver até os fins dos seus dias. Ou seus ou dela. Amém? Agora vamos no texto.
que a mulher falou, que Jesus falou que podemos divorciar. Vamos entender o texto num todo, né? Vamos entender o texto pelo Espírito de Deus. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando. Vou nessa primeira frase aqui. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Não está escrito aqui que seus servos, seus discípulos estão colocando ele à prova? Estão dizendo a quem? Fariseus. Nós não somos fariseus. Nós somos escolhidos, servos, remidos, lavados no sangue de Jesus Cristo. Alguns fariseus aproximaram-se dele, pondo-o à prova, perguntando. A Bíblia inteira fala dos fariseus. Jesus exortando, Jesus chamando atenção, chamando ele de hipócritas, pegando um chicote de 3 pontas e pondo eles para correrem do templo, porque eles transformaram o templo em comércio, que é outra coisa também que vai ser uma discussão que a gente vai colocar aqui também de breve, mas vamos voltar para cá. Então, os fariseus eram isso, eram pessoas que queriam destruir Jesus, tanto que pregaram ele na cruz, cara. Pregaram Jesus Cristo na cruz. Os mestres da lei, os fariseus, queriam Jesus morto, não queriam ele vivo. Perguntaram a ele: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Jesus, gente, a sabedoria de Jesus é uma coisa inexplicável, incompreensível. Nós não temos poder para compreender a sabedoria total de Jesus Cristo. Mas ele deixou algumas coisas para a gente dar uma melhorada. O que ele falou? O que Moisés ordenou? Perguntou ele. Olha para você ver. Meu Deus do céu. Moisés permitiu. Ó, o que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. Eles disseram, os fariseus disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Então ele perguntou e Moisés realmente deu essa carta falando com os caras para poder dar carta de divórcio para a mulher dele. Porque ele não está aguentando mais dar carta e manda a mãe embora. Mas respondeu Jesus Cristo, na sua infinita sabedoria: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês, dos fariseus, dos homens que não estão na presença, não estão ligados, não têm o Espírito Santo de Deus e são seguidores não do Senhor Jesus Cristo, mas sim de Satanás, dentro das trevas. Presta atenção. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Nós, como servos do Senhor, nós temos o coração endurecidos? Nós temos o coração endurecido ou temos o coração lavado e remido pelo sangue de Jesus? Habita em nosso coração o Espírito Santo ou a mão das trevas? Ou o chicote de Satanás para nos condenar? Aí é contigo, não é comigo não. Mas no princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois tornarão uma só carne. Se torna uma só carne, acabou. Agora o finalzinho aqui desse texto, em Romanos 10, perdão, em Marcos 10, o finalzinho é maravilhoso. Eu amo esse final aqui, porque deixa a pessoa sem palavra. Não tem como a pessoa debater Deus. Tem? Quer dizer, tem, né? Porque tem pessoas que têm que estar debatendo que Deus escreveu falando que é permitido, porque Jesus Cristo falou, não conhece o texto, não leu o texto, não tem a presença de Deus, o Espírito Santo na vida dela, porque se tivesse ela não falaria bobagem, abobrinha da forma que falou. Ao final, que maravilhoso, que maravilhoso. Eles já não são dois, mas sim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então, olha, é indiscutível. Meu Deus, é indiscutível. Porque não tem como você virar para mim agora e falar assim: ah, mas é permitido. O que Deus uniu,
Ninguém, meu irmão, é ninguém. Não é Satanás, não é o homem, não é a mulher, não é o Papa, nem o padre, nem o pastor. Não é ninguém separe. Ninguém, nem o juiz que dá, o advogado lá que assina lá, tem um poder para separar. Eles podem separar no papel, mas o que Deus uniu permanece até que a morte o separe. E o cara, quando casa, ele fala um monte de coisa, né? Até que a morte o separa, tal, aquele negócio todo. Então, pensa bem, se tem conotação do cara virar para você, ou uma pessoa virar para você e falar que o divórcio é permitido por Deus. Ali não tem nada de permissão nenhuma por Deus para a separação do que ele uniu. Tem a permissão que Moisés deu pela dureza do coração dos fariseus, que são aqueles que não são seguidores do Senhor, são seguidores do Senhor Jesus Cristo como servos, mas sim como aqueles que querem destruir o reino, aqueles que querem separação do reino. Isso é fato. Os caras estavam perguntando de Jesus aquilo para poder o quê? Pegar Jesus, uma pegadinha, né? Hoje ia falar uma pegadinha gospel, e está rolando muito, né? Então é isso que está acontecendo. Pegadinha gospel é o cara tocar aquela música do Aconchega lá, não. Esse negócio aí, que é uma música que junta um com o outro. O cara fazia aquilo ali como se fosse música gospel, evangélica, né? Aí deu a conotação de gospel e fala que aquilo é de Deus. Bom, mas esse é outro assunto também que nós vamos discutir para frente aí dentro do nosso canal. Eu falo que você curta nosso canal, nosso Face, né? Curta aí, se achou que a verdade está inclusa em sua vida, porque na minha está inclusa a verdade da palavra de Jesus Cristo. Eu não estou aqui para agradar ninguém, muito pelo contrário. Eu estou aqui para falar a verdade. Doa você ou não doa, você concorde ou não concorde, você acha ou não acha. Eu tenho muita coisa para consertar na minha vida para preocupar com a sua. A única preocupação que eu tenho que estar com a sua, se você está bem, meu irmão, em Cristo Jesus. Se você está vivendo tranquilo em Cristo Jesus, se você tem a paz de Cristo Jesus, se você não está precisando de alguma coisa em Cristo Jesus, porque nós temos que começar a auxiliar uns aos outros e parar com essa hipocrisia de que o que importa mais é minha presença na igreja do que amar os irmãos. O que importa mais era amar os irmãos e estar em comunhão com eles na igreja. Não adianta você só ir para o templo e não estar em comunhão com os irmãos, muito menos com Deus. E para de ficar pedindo a Deus as coisas. Comece a adorar a Deus que Ele te dará. Amém? Deixa aqui um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe nessa manhã e o resto dos seus dias. Assim é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.